Boa noite, pessoal. Tá entrando. Eu vou chamar o Fernando aqui. Tá? Mandei o convite pro Fernando aqui. Só aguardando. Fala, Fernando. Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo não, cara. Aí. Tá só um chiado atrás, cara. Alô? Tá me ouvindo? Agora, agora sim. Tirei o fone aqui. Deixa eu botar de novo pra ver se melhora. Tá. E agora? Me ouve? Show. Tá Show? ótimo. Vambora. Vambora. Tudo bem, cara? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo, cara. Prazer estar aqui, cara. Prazer demais falar de Londrina, de basquete de Londrina. Show de bola. Normalmente a gente tá esperando um pouquinho, Fernando, o pessoal entrar, né? Até para Uhum. você dar boa noite para a galera aí, a gente te reapresentar, porque todo mundo te conhece. Só para te reapresentar, a galera entrando aqui, os amigos do Fernando, nossos amigos, os seguidores do Londrina Basquetebol, dando boa noite aqui. A gente está seguindo as lives aí, Unicesumar Entrevista, né, da Memória do Basquete de Londrina. Hoje nosso convidado, Fernando Colonese. Tem hora que eu vou chamar de apelido, tem hora que eu vou falar Fernando Colonese, mas tá na boa. Cara, são muitos nomes aí que eu fui pegando ao longo da carreira, né, dentro do basquete. Vão vindo os apelidos. Mas se te chamar aí, tá Danado. tranquilo. Ó, a galera entrando, o Mark, nosso cantor, nosso jogador e cantor, tá todo mundo aqui. Marquinho, Marquinho. Bom, eu vou começando, a gente sabe que normalmente o pessoal vai entrando, né, aos poucos, mas vamos Sim. começar. Primeiro, boa noite, galera, quem tá aqui já. É um prazer tê-los aqui novamente, prazer ter o Fernando, hoje o convidado o Fernando Colonese. Fernando que passou 2 temporadas aqui em Londrina, uma das temporadas realmente a mais histórica, podemos dizer assim, porque foi a melhor colocação de Londrina, o quinto lugar, que foi em 2003. Então, com certeza é um dos caras que teriam que passar por aqui e contar um pouquinho, não só das memórias aqui em Londrina, até porque ele teve uma carreira muito longa aí dentro do basquete, dentro das quadras, e agora segue também no basquete fora dela. Então a gente vai falar bastante aqui. Fernando, Colonese, Casca, boa noite, cara. Muito obrigado. Obrigado por aceitar o convite. E vamos lá, vamos começar. Boa noite aí para você, cara. Boa noite, Brunão. Cara, como eu te falei, é um prazer estar aqui. Quando você me convidou, cara, eu falei, cara, lógico, né? Vamos falar de basquete londrina, falar de basquete, né? É uma época muito importante da minha vida. Grandes amigos que eu fiz em Londrina, são amigos até hoje, vão ser pro resto da vida, né? Uma cidade muito especial para mim, cara. Legal. Casca, como eu te disse, nós vamos falar bastante da história tua aqui em Londrina, mas primeiro um pouquinho o pessoal saber, porque muitos te viram na quadra, viram o Colonese aqui, dominando o garrafão de Londrina, mas não sabem muito da tua história, né? Nem antes, nem depois. Então, cara, pra gente começar, como que o basquete entrou na tua vida, cara? Me diz aí um pouco como começou tudo essa história do basquete. Cara, então, eu sempre fui uma criança alta, né? Mais alto da turma, crescendo. As pessoas sempre me chamavam, jogar basquete, tem que jogar basquete. Mas quando eu era criancinha mesmo, eu não me empolgava. Eu gostava de futebol, né? Ah, quero jogar futebol. Mas, e ser alto também era algo que, quando eu era iniciando a adolescência, era algo que me incomodava, né? Ser diferente, né? Ser o diferente da turma. E eu comecei a me interessar por basquete por volta da Olimpíada de 92, ali, quando se formou o Dream Team, né, dos Estados Unidos, cara, aquela seleção ali, né? A gente está até vendo aí o seriado do Chicago Bulls, né? Falaram nos últimos episódios sobre o Dream Team. E aquela época foi a época que me motivou, que eu falei, cara, isso aqui é muito legal, esse time aqui é sensacional, eu quero começar a jogar. E aí começou a ter na minha escola, o pessoal começou a jogar no recreio basquete, era algo que não era comum, né? Só se jogava futebol.
E aí começaram, não, pô, esse cara aqui é alto, ele tem que estar no meu time, tem que estar no meu time. Então eu comecei a me encontrar ali dentro, né, cara? O Isso no basquete Rio mesmo, foi cortando você. isso No aqui no Rio? Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu sou daqui do Rio. E então na escola começou esse interesse no recreio, o pessoal me chamando, eu comecei a ganhar atenção por ser o mais alto, né, do colégio. E então comecei a me encontrar um pouco dentro do basquete, né? Encontrar um pouco mais da minha tribo, entre aspas, né? E lá da escola tinha um garoto da escola que jogava no Tijuca Tênis Clube, que é um clube tradicional aqui do Rio, de formação de atletas, né? E do basquete principalmente. E aí no Tijuca eu comecei a treinar lá. Cara, aí foi aquilo que a gente sabe, né? A paixão pelo basquete, cara. Começou a desenvolver ali um amor pelo basquete e comecei a me dedicar cada vez mais. Aquilo virou algo muito importante na minha vida, né? Legal, legal. Isso você já jogou categoria de base pelo Tijuca. E para a gente contar um pouquinho da tua história, da tua carreira, um pouco antes de chegar em Londrina, como que foi isso, a tua sequência aí, depois da categoria de base, como que foi tua sequência no basquete? Cara, eu comecei no Tijuca, me federando ali em pouco tempo, né? Até pela altura, a gente sabe disso, né? 2,06 m, 2,07 m, a gente aparece em oportunidades, o pessoal aposta mais pela altura, né? Então comecei a pegar a seleção carioca, começar a ganhar uma experiência e eu tive uma oportunidade, comecei a treinar nas categorias de cima, comecei no Infanto aqui no Rio, que eu acho que era sub 15, se eu não me engano. Uhum. E aí comecei a treinar nas categorias de cima, depois de um momento comecei a treinar com adulto, que isso foi uma coisa importante, né? Tinha adulto no basquete do Tijuca naquela época. O técnico era o Emanuel Bonfim. E o Emanuel ele puxava a gente para treinar, né, com adulto, puxava a gente para. Eu comecei a sentar no banco do adulto, comecei a ter essa experiência, né? Então, isso é uma parte muito importante. Você começa a enxergar, cara, eu tô treinando com esse pessoal adulto aqui, que é profissional, e, pô, tá dando para treinar, né? Tá dando para. Você vai ganhando aquela confiança. E a partir dali, houve um amigo do Emmanuel Bonfim, perguntou para ele, um amigo estrangeiro, né? Americano, um técnico nos Estados Unidos de high school, se ele tinha alguém para indicar para ir para os Estados Unidos. E ele perguntou para um dos outros atletas da equipe que não quis ir, né? Ficou meio receoso, tinha medo. A gente está falando aqui de 95, né? Então, assim, era um mundo ainda sem internet, né? Sem essa facilidade de comunicação, sem você saber muito o que queria encontrar em outro país, né? Então, ele não quis. E aí o Manel veio falar comigo, né? Eu tava ali, cara, conversei com meus pais e eles, né, falei que queria muito, eles apoiaram meu sonho já, né? Pô, jogar nos Estados Unidos, jogar na terra do basquete. E eu aceitei. E fui para uma high school lá nos Estados Unidos, no estado de Illinois, numa cidade pequena chamada Alton. Joguei lá um ano de high school. Depois fui para uma junior college, consegui uma bolsa numa junior college também na mesma cidade, que eu joguei por um ano. Depois eu consegui uma bolsa para a Universidade Western Illinois, no estado de Illinois também, pouco mais acima no estado, perto de Chicago. E uma universidade de divisão 1 da NCAA. Cara, foi uma experiência sensacional estudar lá, conviver lá, ver o basquete lá, né, aprender inglês, me formar, cara, tudo que eu tava buscando mesmo, né? Era algo que eu queria. Aqui no Brasil era algo que já me incomodava, que eu não estava mais conseguindo acompanhar a escola e os treinos, porque não se conversam, né? Sim, E lá eu infelizmente. ia, infelizmente, e lá eu estudava e jogava pelo mesmo lugar e a gente tinha apoio para poder fazer as duas coisas, né? Tinha estrutura para fazer as duas coisas. Então foi um momento muito, muito legal da minha vida. Depois dali, eu me formei em 2000 na universidade e rolou aquela dúvida, pô, vou ficar aqui nos Estados Unidos para trabalhar, vou voltar para o Brasil para jogar e a paixão pelo basquete falou mais alto. Acabei voltando para o Brasil, tive a oportunidade de jogar no Sport Recife, naquela minha volta, com Ari Vidal, era o técnico, então foi uma experiência muito, O muito Gerson estava nesse interessante. time, não estava? O Gerson estava No nesse fim da time, o Gerson carreira, né? Bertolini. Foi o último ano dele, eu também fiquei, cara, foi uma honra poder jogar com o Gerson, né? A gente já conheceu o Gerson da trajetória dentro da seleção, ele estava ali no final de carreira, mas a gente pôde absorver conhecimento, né? Formar uma amizade, as conversas, a convivência, muito legal. O próprio Ari Vidal também, né?
um técnico, né, ultra vitorioso aí pelo Brasil, seleção brasileira. Foi uma experiência muito boa Sim. nesse sentido. Depois disso, Isso foi naquela 2000, época, né? Só cortando. foi em 2000. 2000, foi em Certo. 2000, segundo semestre de 2000. E, desculpa, a gente, naquela época, a Liga Nacional começava só em janeiro, né? Não era a Liga Nacional, começava no meio do ano e terminava no outro. Então você tinha que classificar para a Liga. Aquele time do esporte não classificou. Então eu fui convidado para jogar pelo Universo Ajax, lá em Goiânia, e joguei a Liga Nacional lá. Não foi uma temporada legal para mim, deu uma desestimulada. Teve um baque da volta para o Brasil, de me readaptar ao Brasil. Eu estava muito tempo nos Estados Unidos, aí voltei para o Nordeste, fui para Goiânia, longe da família, longe dos amigos, tentando me adaptar a ser atleta profissional, porque até então eu vivia uma vida de universitário, né? Atleta estudante. É diferente você entrar no profissional e a demanda é outra, né? A Sim. pressão é outra. Então não foi uma temporada legal para mim essa primeira na volta de readaptação. Então eu senti bastante e senti vontade de voltar para os Estados Unidos. Pensei conseguir uma bolsa para fazer um mestrado lá, um MBA, e decidi naquele momento parar de jogar basquete, cara. Eu falei, cara, E acho que isso aqui não é para mim, né? você estava com que Não idade foi essa época legal. aí? Depois do esporte. Em 2000 para 2001, eu tava com 23, Legal. 22 para 23. Novo ainda pra E caramba. novo, mas, cara, foi a readaptação ao Brasil, não foi fácil e jogar profissional, eu senti o baque daquele ano ali. Foi um conjunto de coisas, né? E aí eu apliquei para uma bolsa, né, para o MBA na minha própria universidade que eu tinha jogado, consegui a bolsa, falei, cara, eu acho, né, eu vou aproveitar, vou fazer essa bolsa e vou seguir minha carreira, né, de forma diferente, né, uma carreira sem ser nas quadras nos Estados Unidos. Só que durante esse ano que eu estava fazendo o MBA, eu continuava treinando, continuava indo para academia, treinava com o time às vezes, né, continuava batendo na minha bola. E durante esse ano eu senti muita falta, né, cara? Eu senti muita falta de estar num time, estar jogando. Eu falei, cara, pô, não é possível, né? Será que é isso mesmo? Será que eu não posso tentar mais uma vez? Não posso, né? Dar mais uma chance pro basquete, né? Que era um negócio que eu amava tanto, né? Então Sim. eu decidi voltar. Eu terminei meu MBA, falei, cara, vou voltar para o Brasil, vou ver o que acontece. Vou me dar 2 anos. Eu vou assim, vou me dar 2 anos, que eu vou dar meu máximo aqui e vou ver se funciona, ver se é isso mesmo. Se não, cara, eu volto para os Estados Unidos e tento a minha vida. E quando eu voltei aqui para o Rio, ainda sem time, não tinha uma situação. Joguei um pequeno torneio aqui no Rio. Se eu não me engano, era chamada Taça Canela, um torneio que tinha aqui no Rio, né? Sempre teve, hoje em dia acho que não tem mais. E eu joguei pelo Fluminense, um torneio de um mês. Joguei com o Duda nesse time, com o Vitor Mansuri, né? E o Duda estava já contratado para jogar em Londrina, né? E eu sei que o Duda ajudou nesse processo, conversou com o Enio, conversou com o pessoal. E eu fui para Londrina, olha, então, traz ele aqui para a gente ver ele e tal. Então eu fui para Londrina meio que para fazer um teste, para ver, né? Nossa. E cheguei em Londrina, fiz alguns treinos, o Enio veio falar comigo, não, eu quero que você fique, pô, muito bom e tal. Então foi ali que deu esse É, início aí na minha trajetória em Londrina. até porque, pela tua história que você contou até agora, muitos acabaram não te conhecendo, né? Porque você estava fora do país, né? Tinha jogado um ano Exatamente. no esporte, voltado, então assim, ninguém sabia. Você era um brasileiro que ninguém, com 23, 24 anos aí, pelo É, menos, e ninguém conhecia muito, né? Então esse, teria esse, é que um, esse é passar um por bom essas ponto. avaliações, né? Esse é um bom ponto porque, como a gente falou, naquela época não tinha essa comunicação toda, não tinha essa. Hoje você sabe, né, os atletas que estão nos Estados Unidos, o que eles estão Sim. fazendo, você consegue ver jogos, você sabe as estatísticas, você consegue falar com eles. Cara, quando eu fui para os Estados Unidos, né, eu lembro que eu fui até com o Daniel Soares, que foi outro cara que passou aí por Londrina, né? Uhum. Cara, ele estava morando em Washington, D.C., eu estava morando no estado de Illinois.
Cara, a gente tinha essa noção, a gente tá aqui meio esquecido, cara. Ninguém sabe o que que acontece com a gente. A gente meio que sumiu por 4 anos. Aí quando eu voltei, ainda não voltei para o Rio de Janeiro, né? Eu fui para o Nordeste, depois para Goiânia, com uma participação pequena. Né? Então realmente meio esquecido, né? Meio É, sem ter visibilidade. foi o que você falou, Fernando. Antigamente era muito difícil, mas hoje em dia eu vou te dar um exemplo até. Tem um menino comigo lá no Cerrado Basquete, o Vitor, que estava até Uhum. treinando aí com o Lima no Rio. O Lima Sim, eu bati que uma bola com ele aqui. Bati Então, a bola com ele o aqui. Lima entrou em contato comigo, né, lá com o pessoal do Cerrado, porque o Lima já tinha jogado lá, e eu falei a mesma coisa, falei, Lima, manda o menino aqui para Brasília, eu fui em dezembro fazer alguns testes com meninos lá da cidade mesmo, para compor a equipe, né, junto com os Uhum. que estavam contratados, e ninguém sabe quem que é esse menino. E o menino me surpreendeu muito positivamente, né, não é fácil essa transição, porque, como você mesmo sabe, é um jogo totalmente diferente, um jogo do universitário lá para um Uhum. jogo aqui no Brasil, regra FIBA e tudo mais, mas é um menino que tá me surpreendendo muito positivamente, é um menino que ninguém conhecia. Então, deve ter Não, muitos lá, né, cara? Muitos lá e ninguém exatamente. sabe quem é. E falando do Vitor, ele é um cara que tá treinando. Cara, eu vejo ele treinando aqui no Rio, porque a gente treina, eu treino às vezes com ele. Eu vejo ele treinando, se dedicando. É um garoto que quer muito. E é isso, ele precisava de uma oportunidade, né? Eu sei que quando as coisas voltarem, ele vai abraçar essa oportunidade, né? Sim, com E vai certeza. ter, lógico que vai ter esse período de adaptação, né, ao basquete Não é brasileiro, fácil. mas tem uma curva de aprendizado que ele vai passar por isso, eu tenho certeza que ele irá bem. Lógico, e mesmo tendo 20, o Vitor tá com 25 anos já, mas é mais ou menos a idade que, né, você estava voltando dos Estados Sim. Unidos e começou a entrar no Senado. Mas vamos lá. Então, ô, Fernando, o convite, né, como você disse, o Duda ajudou a conversar aqui, você chegou a vir ser avaliado, o Enio fechou, é, queria você aqui, fechou e você veio nessa molecada aí, nesse grupo de moleque que eu tive o prazer também na época de estar treinando, foi meu último ano, eu ainda brinquei com o Hélio, falando que foi minha aposentadoria ali, que o Hélio falava que não tinha mais condição, mas que eu podia estar estudando, que eu podia estar inserido no meio aí, trabalhando como técnico. Na época a gente se frustra, né? Queria jogar, mas foi uma época que eu tive muito aprendizado, porque a gente estava ali no meio direto, ali nos treinos, e ninguém acreditava, cara, nessa equipe. Né? A Uhum. imprensa. Eu lembro que teve uma matéria aqui que saiu antes de começar o campeonato, todo mundo falando que seria a pior equipe de todos os tempos de Londrina, desde 96, porque era uma molecada jovem que não conheciam muito. Na época se conhecia um pouco o Ricardo Probst, que já tinha sido reboteiro do Campeonato Nacional um ano anterior. O Sim. Hélio, muito pouco, mas já tinha um certo nome. O resto ninguém conhecia quem que era Duda, Fernando Mineiro. O Duda era o irmão do Marcelinho, né? Depois, olha a Éramos carreira que todos ele fez. desconhecidos, né? Pois é, Gil, ninguém. O Ildes, Drude. Drude. Pô, então assim, e veio Carioca pra cá nessa galera aí. E me conta um pouco, cara, como foi esse começo, o que você acha aí que nesse início aí foi preponderante aí para dar liga, cara, para encaixar da liga e o time tão bem, cara. Cara, primeiro eu queria ressaltar isso que você falou, né? Você falou assim, o N veio conversar contigo, né? Tá, não pode jogar, mas, cara, o fato de ter uma equipe, né, profissional acontecendo na cidade, a cidade envolvida, e ter garotos da cidade participando, né? Uns vão virar jogadores, outros não, mas todos vão virar torcedores, vão virar consumidores de basquete, vão curtir basquete o resto da vida. A gente sabe disso, a gente conhece, eu conheço todos que eram, né, os nossos juvenis naquela época. Todos gostam muito de basquete, se falam, né? E quando tem basquete na cidade eles vão e contribuem, né? Sim, E você é um cara que, pô, não virou jogador, mas você é um técnico hoje, né? Não, sim. não fosse o time de basquete em Londrina, será que você hoje seria um técnico de basquete? Né? Difícil. Difícil saber. Difícil saber, provavelmente não, né? Porque você teve aquela motivação, teve aquele tá dentro da equipe, ver como é que funciona, querer, né? Então acho que isso é importante ressaltar. E até Mas por esse ser cara, jovem, Fernando, só que até por ser jovem a equipe, a abertura era maior. Então não tinha muito medalhão, né, na época. Então os jovens se sentiam à vontade também, né, com vocês que tinham chego de fora. Né?
É isso, né? Eu falo assim, vocês eram nossos juvenis, mas a gente só tinha um pouquinho mais Sim, de idade que vocês, né? Não era uma diferença a grande. Não era o caso zoação da não gente era ter tão 30, grande. não era o caso da gente ser veterano com 30 e tantos anos e vocês com 17, não. A gente tinha 20 e poucos e vocês tinham 17, 18. Então Sim, era bem próximo. Então, isso foi legal também, que formou um grupo muito, muito unido, né, cara? Só uma coisa que eu ia lembrar desse grupo, que eu gosto de lembrar desse grupo, é isso. Foi um grupo muito unido, muito amigo, né? A gente fazia as coisas juntos. A gente almoçava junto no restaurante aí perto, todo mundo morava ali perto do Moringão. A gente estava sempre junto, brincar, um grupo muito brincalhão, né? Tinha figuras aí como o Duda, como o Wildes, que eram os palhaços aí do grupo. É, eu acho que isso contribui para a harmonia do time, para a alegria. Eu acho que quando as pessoas estão se sentindo bem, elas jogam melhor dentro de quadra, né? Então acho que isso foi um fator importante. Outro fator importante é que era um grupo, todo mundo querendo se provar, né? Querendo ir bem, querendo aparecer no mercado, né? E foi formado um grupo de talento ali. Tinham atletas talentosos, jogadores talentosos, que se uniram, né? A gente não sabia que a gente iria bem aquele ano, mas estava todo mundo querendo muito, né? A gente não tinha essa expectativa, vamos chegar no playoff, vamos ser quinto, vamos ser campeão, não, vamos dar o nosso máximo aqui, vamos tentar jogar bem, vamos nos divertir. E foi um grupo que se divertiu bastante junto jogando, né? Um grupo que abraçou, né, a ideia, abraçou os ensinamentos que o Enio queria passar. Então, isso é um outro fator importante, né? Até o Hélio comentou isso também. É um fator que abraçar a ideia do técnico, né? Hoje em dia é exatamente, muito importante para iniciar exatamente. o projeto, né? Exatamente. O Enio era, né, mas naquela época ali em Londrina, era um técnico respeitado, a gente respeitava a hierarquia, né, as orientações dele, a gente abraçou a ideia, todo mundo treinava muito forte, se dedicava muito, né? Então, assim, e venha dizer que o grupo foi bem formado pelo fato de que, pô, praticamente todos ali seguiram uma carreira vitoriosa, né? Sim. Então, foi uma combinação de fatores muito boa, né, cara? A união do grupo, a formação da equipe, o grupo está focado no mesmo objetivo. Eu acho que isso e outra coisa importante, né? Uma cidade que abraça a equipe, né? Isso também que eu queria ressaltar, né? Londrina abraça a equipe. A gente se sentiu totalmente acolhido. O Moringão enchia, todos os jogos lotados, né? Eu lembro jogos, pô, a gente jogos daquilo ali explodindo, não tinha gente lá de fora, né? As pessoas falavam com a gente na rua, a gente sentia que a cidade gostava da gente, que a gente estava ali, que a gente, pô, isso te empurra, né? Certeza. A dar mais, né? Então acho que isso É. foi importante também. Cara, e daí nesse meio, lembra aí de alguns, né? A gente lembrou um pouco nas outras lives, né? Que essa equipe foi em quinto lugar, né? Terminou em quinto a fase de classificação, pegou o Universo Ajax nos playoffs, acabou sendo derrotado por 3-1, mas me lembra aí de algum jogo que. Desculpa, caiu aqui. De algum jogo que memorável, assim, que você lembra, não você individualmente falando e algum outro que você lembra que foi fundamental aí para alavancar a equipe aí para chegar nos playoffs. Cara, não dá para deixar de lembrar dos jogos contra o Flamengo, né? Os jogos contra o Flamengo cara, era uma expectativa muito grande, porque o Flamengo vinha para a cidade com o Oscar, né? A gente sabia que aquilo ali o Moringão ia estar lotado. Já existia uma rivalidade prévia, né, antes da gente chegar, da cidade, né, com o Oscar. Então, eu lembro de toda a equipe empolgada para jogar esse jogo, né? Contra o Flamengo, motivada, né? Focada, né? O próprio Enio também se sentia que era diferente ali para ele aquele jogo, né? Era, Então, já era por causa das equipes anteriores, não só o Flamengo, né? Mas a época do Oscar no Mackenzie, o Oscar no Corinthians, então criou essa rivalidade, tanto que as equipes do Flamengo, até o André Guimarães está aqui, ó, vendo a gente, as equipes do Flamengo não ficavam nem em Londrina, teve ano que ficaram em Cambé, na cidade do lado, é porque verdade, né? o pessoal ia atormentar no hotel, cara. É verdade. A torcida pegava pesado mesmo. Eu lembro disso, dessas situações. E assim,
era uma rivalidade, né, com o Oscar, né, e, pô, Sim, impressionante. Chamava a atenção da gente, né, do grupo ali. E isso também, né, alimentava, né? Alimentava a gente a se motivar. Vamos, cara, vamos ganhar, vamos dar essa alegria para a torcida, vamos passar por cima. Então, a gente lembra especialmente desses jogos aí contra o Flamengo da rivalidade que era, da emoção que era, né? Era muito legal. Eu lembro sim. também, cara, eu acho que a gente foi ganhando confiança durante a competição, né? Vendo que dava, né? A gente foi crescendo durante a competição, conseguindo estar bem classificado, né? Como você falou, ninguém não era expectativa, um grupo totalmente novo, de garotos novos, sem ainda terem visibilidade aí no cenário nacional do basquete, né? E a gente pega, né, um time do Universo, né, de Goiânia, um time forte, né, com jogador de seleção brasileira, Rogério, Janjão, né, eu acho que o técnico era o Bial na época, Sim, o Vanderlei, se eu não me engano, também estava nesse o time. Vanderlei, acho que o Diego estava lá também. Então, Sim, assim, era um time muito forte, de um orçamento muito maior que o nosso, né, de contratações. E a gente entrou naquela série, cara, foi legal que a gente entrou acreditando que a gente vai ganhar desses caras, cara, né? A gente, um bando de garotos jogando com um monte de gente da seleção brasileira, o o Marquinhos Marquinhos jogando com o lembrou que o Rato Rato, também. né? Exatamente, cara, só lendas aí do basquete, jogadores renomados, seleção brasileira, Olimpíada, cara. Mas aquele grupo tava confiante, cara. A gente não, a gente vai ganhar desses caras. A gente vai ganhar desses caras. Então isso me chama atenção, né? Porque a gente ganhou tanta confiança durante a temporada que a gente achou que dava. E no primeiro jogo a gente ganhou, né? A gente Sim. ganhou o primeiro jogo. Aquele jogo foi muito, cara, foi muito legal ter ganho aquela partida. A gente seguiu à risca as orientações do Enio. Cara, a disposição que todo mundo colocou em quadra foi sensacional, né? Então, é um jogo que eu lembro com carinho da gente ter vencido aquele jogo. E também lembro de boas atuações minhas, então fico feliz de lembrar daquela série. A gente não conseguiu, ao final das contas, vencer a série, mas eu acho que a gente saiu, todos ali daquele grupo saíram com aquela sensação de que, pô, estamos, né, conseguimos bater de frente com esses caras. A gente está, né, tudo bem, os caras são seleção brasileira e tal, mas a gente não está tão longe assim, né? A gente Sim. consegue, né? Então aquele ano, aquela série, aquela temporada acho que deu uma confiança que se carregou para todos ali pro resto da carreira, né? Não, legal. Daí, Fernando, ficou em quinto. Isso alavancou demais, eu acho que tanto o projeto como vocês, né, individualmente falando, acho que é automático, né? Os dois vão junto, os atletas que jogavam mais, ficavam mais tempo na quadra, né? Criaram um nome maior e o projeto aqui em Londrina também um nome muito grande. E daí no outro ano manteve uma base dessa equipe, né? E chegaram reforços que na teoria todo mundo acreditava que iria até melhor, né, do que o ano de 2003. E a gente sabe que no esporte não é assim, e não é questão, né, até o pessoal falou, o próprio Hélio também, não foi que um grupo foi melhor que o outro dentro e fora da quadra. Realmente não é questão de dar liga ou não, mas 2004 disputou o playoff ali até a reta final, ficou ali disputando o oitavo, o nono, com uma equipe que veio me recorda aí, ficou você, ficou o Ricardo, Probst, ficou o Hélio, ficou o Fernando Mineiro e ficou o Fernando, Yildiz, se eu não me engano. Esses cinco ficaram, né? Acho que o Duda saiu nesse ano aí já. o Duda saiu. Daí Duda veio o saiu. Dani, veio o Daniel Soares, veio o Alfredo, Alfredo, Vitor Mansuri. Vitor Mansuri, daí veio os dois americanos, né? Um americano muito bom, um dos melhores, já passou aqui, o Greg Lewis, né? Um cara Uhum. que depois teve muitas equipes aí que passou e muito bem. E teve o Mike McKell, que era um cara da tua posição lá, que para mim era uma mentira. Né? Trouxeram mais um cincão para rodar com você ali na posição, né? Mas não foi muito bem, não. Mas me conta um pouco, cara, o que você achou desse segundo ano?
se realmente foi isso mesmo, né? A questão de dar liga ou não, a amizade continua a mesma. E me conta um pouquinho o que você acha que aconteceu. Cara, eu acho que é muito disso também, né? Como você fala, não necessariamente você traz alguns jogadores que são melhores e tal, e o resultado vai ser melhor. A gente já viu no esporte muitas vezes isso acontecer, né? Eu acho que aquele segundo ano a gente já entrou um pouco mais pressionado pelo resultado, não tinha mais aquela leveza do primeiro ano, né? Que a gente tava, não tinha nada a perder, entre aspas, ninguém está esperando nada da gente mesmo. E isso traz uma leveza também, né? Você joga mais solto. E eu acho que no segundo ano teve um sentimento um pouquinho mais de esse ano a gente tem que dar um resultado melhor, né? Já esperam mais da gente, né? Pode ser isso também um pouco, alguma mudança de jogadores que acaba mudando, né, o estilo de jogo, o jeito de jogar, algumas situações, né? Eu destaco principalmente a saída do Duda, cara. Cara, o Duda era um, né? A gente fala assim, a importância dele para aquele grupo era imensa, né? Ele saiu para ir pro Flamengo? Eu não lembro, cara. Esse eu não lembro. Eu acho que ele foi, não lembro com certeza. Eu acho que ele foi para É, Limeira. Não sei se alguém aí nos comentários vai vai lembrar. lembrar. É. Mas o Duda no meu ver, o Duda era um cara importante naquele time, no coração da equipe, o cara dentro e fora de quadra que trazia muito pro grupo. Então, assim, a gente não posso dizer que foi porque o Duda saiu, mas a falta dele é considerável, né? Então é difícil de dizer, né? Os porquês das coisas não deram certo, mas eu acho que é isso. O grupo não encaixou da mesma forma, tinha um pouco de pressão, que Sim. de repente o grupo não soube lidar muito bem. Eu lembro uma coisa, Fernando, cortando você fora da quadra, é que assim, em 2003, o primeiro ano, poucas pessoas trabalhando e poucas pessoas ajudando. Até o Enio fazia muita coisa, tanto dentro e fora da quadra, com a ajuda do Zé, do Saviani, né? O Zé Uhum. Guilherme, preparador físico. No outro ano que ficou em quinto, no outro ano apareceu 20 mil diretor, cara. Todo mundo É, era bem dono do lembrado, time. Todo mundo, bem lembrado. nossa, diretor não sei o que, diretor não sei o que eu acho que isso também tirou um pouco do foco até do próprio Enio, né? Até do próprio Enio no sentido de ele não ter o controle total da situação, no sentido de não saber o que estava acontecendo também fora da quadra, entendeu? Bem lembrado, eu acho que isso também tem um peso sim. Você falando agora, a gente vai lembrando, teve isso. Realmente começou a aparecer um monte de diretor, né? Um É, monte de gente que manda e a gente não tava, de repente, isso. A gente sabe hoje, né, depois que a gente sai das quadras, que as coisas que acontecem fora da quadra têm muita influência também, né? Tem influência na comissão técnica, tem influência nos jogadores, no andar das coisas, né? E eu acredito que isso sim também possa ter tido seu grau de influência. Lógico, cara, é difícil você falar isso lógico. foi por causa disso. Não, é uma conjunção de fatores, né? O esporte é muito Sim. dinâmico. Às vezes, né, é uma vitória num momento crucial aí que te carrega para cima, ou uma derrota que a equipe não sabe lidar e você pega uma sequência ruim no campeonato, que pode ser decisiva, né? Uhum. Mas era um grupo forte que poderia. Aí fica a sensação de que poderia ter ido além, pela qualidade do grupo, pelo que tinha feito no ano anterior. Ficou a sensação de que poderia ter ido É além, porque sim. veio atletas pontuais, né? O Daniel veio para tanto jogar de dois como auxiliar o Hélio de um. O Alfredo Sim. era um chutador, né? Trouxeram mais um americano, o Mike, de cinco, para ter essa rotação com você. O Greg Lewis era um cara que jogava na 3 e na 4. Era um timão, cara. Um puta de um time. Outro ponto também que é difícil de medir, a gente sabe que quando você traz americanos, né, cara, às vezes funciona bem, às vezes não funciona bem, né? Depende muito do americano, do estilo de jogo, né? É complexo, né, essa decisão do americano, se ele vai ajudar mais ou não, tem que fazer a diferença, porque a gente sabe, né, são jogadores que estão, né, tentando fazer sua estatística, tentando Sim, conseguir um destaque individual para poder conseguir um contrato melhor, né? Não que com todos certeza. nós não quisemos ter um contrato individual, mas o americano, quando ele vem e é estrangeiro, né? Essa pressão em cima dele da estatística é muito grande, né? É. Então, pode, Ele vem pode ter mais tido alguma focado influência com isso, também? né? É. É. O,
Ô, Fernando, Casca, lembra de uma alguma história engraçada aí, cara? A gente dar risada um pouco também, não ficar falando só sério. Eu tenho muito cara aqui que fez parte dessas histórias. Você tem que lembrar alguma história engraçada que a torcida aqui de Londrina não saiba, não lembra, E que história de possa contar, vestiário, né? e que possa contar, é vestiário, viagem, alguma história engraçada aí, manda ver, cara. Cara, uma história que eu lembro é que aí em Londrina tem a festa fantasia, né? Eu não Verdade. sei, não sei se ainda tem, mas é uma festa Não, fantasia muito, muito grande, né? uma das maiores da América Latina. Exatamente. E eu lembro que, cara, a gente combinou da equipe toda ir na festa dessa. E todo mundo fantasiado. Eu falei, cara, todo mundo que vai se fantasiar de quê, cara? Não sei, não sei. E aí o pessoal tava no prédio de um dos jogadores, não lembro de quem. Eu acho que era do Ricardo Probst. O pessoal esperando lá pra todo mundo ir junto, né? Cara, eu apareço lá com a bermuda roxa rasgada, todo pintado de verde, sem camisa, fantasia do Hulk. Cara, o pessoal caindo no chão de gargalhar. Metamorfose, falaram o nome da festa. Foi muito Metamorfose. bom. Tava fantasiado de Hulk, cara. A festa, a gente riu muito, foi muito engraçado, todo mundo fantasiado. Não, e Foi foi muito todo mundo legal. mesmo, foi os jogadores, comissão técnica. Eu lembro que eu acho que foi uma. Não tinha jogo próximo, eu lembro do Zé Teta, cara, o Zé de fantasiado. Os caras, todo mundo fantasiado, cara, na festa. Pô, parou a festa, imagina os caras gigantes lá. E verdade, o Fernando de Hulk, cara, muito massa. Cara, eu lembro que eu encontrei com um cara que ele era amigo do pessoal daí de Londrina, ele, não sei se ele trabalhava na academia, que também era um baixinho, que foi de rua, que a gente tirou foto. Cara, o cara bate, sei lá, na minha cintura. Ele tava também de rua, que a gente tirou foto junto. Cara, aquela festa foi sensacional. E aí, pô, e eu fui, né, pessoa de 2,06 m, todo pintado de verde. Cara, eu tirei umas 300 fotos naquele dia. Foi muito engraçado. E depois eu fiquei mais uns 4, 5 dias verde, porque aquela tinta não saía de jeito nenhum, cara. Eu ia pro treino verde, suando verde, não conseguia tirar aquilo de jeito nenhum, cara. Foi muito engraçado. Os caras estão lembrando aqui, ó, das fantasias, ó. Lembraram que foi o Montanha, que trabalhava na academia, que tirou foto com você. Montanha, é isso. Trabalhando na academia. Eu tenho essa foto, eu vi outro dia, mostrei pro meu filho, ele fica, pai, você tava de Hulk? Que é isso aí? A foto é muito engraçada. Um dia desse eu vou postar essa foto aí, cara. Cara, eu lembro que o mineiro foi de turista, ele falou. Foi de Turista. Eu lembro do turista. Zé, do Saviani, cara, de roupão de banho com touca, cara. Aquilo aí, o Duque ficava todo mundo junto, dava aquela espalhada, mas automaticamente estava todo mundo junto. Não tinha nem como não falar que era o time de basquete ali, né? Exatamente. Cara, e é isso, era um grupo que estava sempre junto, né, cara? A gente fazia as coisas juntos. Então era, Sim. era, 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 era uma época muito boa, né, cara? Muito boa. Aquela festa é inesquecível, cara, porque é um reflexo do que era aquele grupo, cara. Ele se divertiu muito, pô, brincou muito, zoou muito, todo mundo fantasiado, cara. Eu lembro do Wildes, acho que tava de ladrão, o Vitor também, É, o Fernando Mineiro de turista. Foi engraçado demais, cara. levei o carro aqui, ó, o mineiro, levei o carro do Colonese para a festa. Os caras vão lembrando, tem muita coisa aqui. E, cara, e uma das coisas que o povo mais lembra dessa época era as zoações com o nosso preparador físico, né? Com o nosso incrível Zé Também, Teta, cara. também. Ele quis botar aquele estilo exército, né, pra gente. O pessoal, cara, Comandos. você tá maluco. O pessoal começou a zoar com ele entrava na pilha, a gente brincava muito com ele. Lembrei de uma outra história aqui, cara, do nosso querido Marquinhos, Mark. que antes dele virar cantor, né, que ele era jogador de basquete, a gente foi num carnaval, cara. Eu lembro que a gente perdeu um jogo, não sei se foi na primeira ou segunda temporada. Sei que a gente perdeu o jogo antes do carnaval, e aí tava todo mundo assim, pô, será que o N vai dar folga pra gente, né, dar uma curtida no carnaval? Não vai? E aí o Enio não deu folga. Sei que a gente treinou, cara. Continuou, foi lá pro treino, tinha treino a semana inteira de carnaval e o Marquinho sumiu, cara. O Marquinho não apareceu. Ficou a semana inteira sem aparecer. E, a gente, cara, o que aconteceu com o Marquinhos? Ele tá doente, não tá? Olha ele. Tá doente, não tá? Sei que aparece no treino seguinte, depois do carnaval, ele me aparece com uma camiseta escrito: tô nem aí.
Todo mundo rindo pra cara, gargalhando no vestiário. Muito engraçado, cara. Ele chegou, eu lembro que mas que ele chegou direto, sentou, deitou na quadra para alongar e a camisa. Tô nem aí. Tô nem aí. A pergunta fica, né, Marquinhos? Você tava curtindo o carnaval? Você tava Ó, doente, né? A Dani, a esposa tá só colinha aí, ó. Na época, a gente nem. Foi muito tempo depois que conheceu a Dani. Muito tempo depois. Olha lá, o Marquinhos Mineirão tem que lembrando aí, responder. Fernando Mineiro, do Tonei aí. Cara, esse Tonei aí é clássico, a gente sempre fala aqui entre a gente, né? Fala aí, Marquinhos, onde você comprou aquela camisa, hein, tio? Temos que comprar essa camisa aí, todo mundo. Ô, Casca, cara, depois de Londrina aqui, eu acho que, né, que nem nós falamos antes, você se firmou no cenário nacional aí. E daí dá uma resumida da tua sequência aí, só dos clubes que você passou por seleção brasileira também. Então, fala um pouquinho aí depois daqui de Londrina, por onde você passou e como foi o basquete. Como eu falei, cara, eu tinha me dado aqueles 2 anos, né? E foram os 2 anos de Londrina, né? Cara, é isso. Se não fosse eu estar ali em Londrina, de repente eu não teria continuado a minha carreira. A gente, né, é difícil saber, porque foram 2 anos muito bons. E aí depois dali eu fui jogar um Paulista em Assis, né? Que fica até perto de Londrina. Joguei um Paulista em Assis, a gente não classificou para a Liga Nacional, que também era naquele modelo de classificar, né? E classificar dentro do Paulista na época não era fácil. Também Sim. era um time novo, foi muito legal a passagem por Assis, mas não classificou. Eu acabei indo jogar a Liga Nacional nessa mesma temporada no Minas Tênis Clube. E o Daniel Soares, né, estava jogando lá, né? Talvez ele ajudou nesse intermediar aí essa minha contratação para o Minas. Então joguei lá no Minas, uma Liga Nacional também que foi uma experiência boa. Minas é um clube, né, excelente, né, e uma ótima estrutura. Cidade de Belo Horizonte também muito boa. Depois dali eu fui para Ubra, no Rio Grande do Sul, na cidade chamada Torres. Também foi um ano muito especial para mim, também um grupo muito legal. E foi um ano diferente, foi aquele ano que teve a nossa Liga do Oscar, né? Foi um Sim. ano turbulento aí do basquete brasileiro, com duas ligas rolando ao mesmo tempo. Então a gente jogou a maioria do ano aí jogou o Campeonato Gaúcho, fomos campeões, jogamos a Liga do Oscar, que a gente chegou num torneio final que foi feito lá em Torres. E no final a gente acabou entrando num hexagonal final da CBB através de justiça, cara. Não sei se você lembra daquele ano, que Né? foi ali, eu lembro, foi um dos fundos do poço do basquete brasileiro, né, cara? Não teve nem campeão brasileiro aquele ano. Então, mas pessoalmente foi um ano que eu me senti melhor, assim como um dos anos que eu me senti melhor como atleta, como jogador. Estava muito feliz fora de quadra, e jogando muito bem dentro de quadra, né? Depois dali, eu recebi uma proposta para vir para o Flamengo, né? Apesar de ter feito uma ótima temporada na Ubra, a Ubra queria que eu ficasse. A proposta do Flamengo foi muito boa e era para voltar para casa, né? Tava 11 anos já, que eu lembro, eu tava 11 anos fora do Rio de Janeiro, cara, e aquele convite do Flamengo, para mim, cara, caiu no momento certo. Eu tava precisando voltar, né? Tá mais próximo da família, né? Desde que eu tinha ido para os Estados Unidos, cara, com 16 anos, eu não tinha mais morado no Rio, né? Então, vim jogar pelo Flamengo e, cara, foram 4 temporadas no Flamengo, foram momentos aí especiais da minha carreira, onde E eu pude junto com conquistar alguns aqui de títulos, Londrina, né? junto com alguns de Londrina. Vamos ver se eu lembro todos os nomes aqui, se eu esquecer, fala. Tinha o nosso querido Jefferson, o Duda, o Hélio, quem mais? Fernando Mineiro. Mineiro. Se eu É? esquecer de alguém aí, vamos me dar bronca aí. Não, A acho que é gente isso mesmo, jogaram junto aqui. E a gente jogou lá no Flamengo, cara, conquistamos, né, nesses 4 anos os 4 títulos estaduais aqui no Rio de Janeiro. Fomos campeões do último campeonato da CBB, né, o Campeonato Brasileiro da CBB. Fomos campeões do NBB 1, primeiro NBB, que é uma conquista legal, né, que fica para sempre, né? Sim. Seremos sempre os primeiros campeões do NBB. Aquele grupo também foi muito legal. Fomos campeões sul-americanos. Foi a primeira vez que o Flamengo foi campeão sul-americano de basquete, cara. A gente ganhou lá dentro da Argentina. Foi uma conquista assim sensacional, cara, né? Os que a gente falou estavam nesse grupo aí, o Jefferson, Duda, Fernando Mineiro, cara, a gente, né, emociona de lembrar aquela nossa trajetória. Foi um momento difícil que a gente estava com salários atrasados e
momento de dificuldade financeira do Flamengo naquela época. E a gente conquistou lá dentro da Argentina. A gente sabe, né? Você sabe que é muito difícil ganhar lá dentro, por diversos fatores, né? Diversidades de ganhar lá dentro da Argentina. E num jogo, uma final que o Marcelinho destruiu, fez 41 pontos. Eu tive a felicidade de virar o pé de Deus naquele jogo, né? Um lance que no finalzinho do jogo eu saio num pick and roll para marcar, boto o pé na bola, o juiz não dá. E aí a gente recupera a bola e consegue ganhar a partida, né? A partida estava próxima. Então foi uma época, cara, do Flamengo muito especial para mim. Jogar aqui no Rio, jogar no Flamengo. E foi essa época que você Porque, teve alguma passagem de seleção, né, Casca? sim, Teve essa época convocação, eu né? fui convocado para a seleção, joguei um sul-americano no Chile. Cara, foi a única vez que eu joguei na seleção brasileira adulta, mas eu tenho muita honra de ter podido, né, vestir aquela camisa. Guardo ela aqui em casa, cara, com o maior carinho, uma honra imensa, né, poder ter defendido a seleção brasileira, poder dizer que eu tive lá, cara. Então, assim, a gente conviver com os atletas que estavam ali, todos de alto nível, né, cara, foi muito especial. E também, quando eu estava no Flamengo, eu entrei para a seleção militar, né? O Exército fez um edital para as Forças Armadas, né, para participar do Mundial Militar, dos Jogos Mundiais Militares que foram sediados aqui no Rio de Janeiro em 2011. E a gente participou dessa seleção, né? Fiquei 4 anos também no Exército, foi muito legal. A gente foi sargento técnico temporário, né? Mas para jogar basquete, a gente foi terceiro lugar no Mundial na Coreia do Sul no ano, e em 2011 aqui no Rio nós fomos campeões mundiais militares. Um grupo Legal. também muito legal. Aí depois do Flamengo, eu fui para Joinville, joguei em Joinville com o Bial uma temporada. Depois voltei para o Rio para jogar no Tijuca Tênis Clube, onde eu comecei. E ali já pensando um pouco, né? Depois de Joinville, Tijuca, já pensando que de repente, né, já estava mais próximo do fim. E até seria uma história interessante, né? Eu começar no Tijuca e terminar no Tijuca. Mas Sim. acabou que eu ainda joguei mais uma temporada. Depois dali fui para o Palmeiras e terminei minha carreira no Palmeiras. Foi meu último ano. Quem era o técnico do Palmeiras? Não era o Enio, não. Era o Regis? Não, Não. não, era um espanhol. Ah, é. Esqueci o nome dele agora, cara. É, agora eu Esqueci o nome lembrei que dele. você falou, mas eu não tô recordando o Era um nome. técnico espanhol, era o primeiro ano dele aqui no Brasil. Ah, Depois ele ficou mais uma temporada e saiu. entendi. Casca, cara, nós falamos bastante. Ontem você teve uma live muito bacana com o Vitor Mansuri, né? Mudando um pouquinho do foco das memórias aqui de Londrina, mas a conversa que a gente está tendo. E é isso, né? Não sai do basquete. É difícil o basquete sair da gente. E você foi para uma área, né, que eu acho que a gente precisa muito aqui no Brasil, de cada vez mais pessoas capacitadas, essa parte de gestão esportiva, né? Conta um pouco aí pro pessoal o que você está fazendo aí hoje, né? Você já teve algumas passagens, né, no basquete fora da quadra também, mas conta mais um pouquinho do que você está fazendo hoje, nessa parte de gestão, o que você já fez um pouco aí atrás, lá atrás, até na Cara, CBB, na Liga. quando eu parei de jogar, eu tava ali naquele negócio, vou parar, não vou, até se cheguei a conversar com o Flamengo para uma volta pro Flamengo naquela última temporada. O Neto era o técnico na época, não conversei com ele pouco, acabou não vingando. E aí eu recebi um convite para trabalhar na CBB, né? Na Confederação de Basquete. E fiquei 2 anos na Confederação de Basquete, até o Vitor Mansuri estava lá também, trabalhando por lá na Escola de Treinadores. E foi uma experiência, cara, assim, impressionante o quanto você aprende quando você sai das quadras, né? Você entra no mundo dos bastidores, do que acontece para os jogos acontecerem, para os campeonatos, como é que funciona a estrutura do esporte no país, né? E quando você é atleta, você não pensa muito nisso, né? Você está Sim, ali, vou jogar, né? E eu acho que é até importante a gente frisar que é importante para os atletas se interessarem mais pelo que acontece, né, além das quadras. Mas ali na CBB tive uma experiência legal de aprender muita coisa, foi muito aprendizagem, trabalhei com eventos, né, gerente de eventos e trabalhando também com o desenvolvimento do basquete 3 contra 3. você até estava Então, no Brasileiro de Seleções, né? Que eu estava como técnico, ganhou lá em Curitiba, sim, né? Você estava sim, na lá em Curitiba. organização do evento.
Tava lá. Aliás, organizar um campeonato brasileiro de base, cara, não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Imagino. São, são muitas equipes, masculino e feminino, numa cidade só. Você pensa hospedagem, transporte, alimentação de todo mundo, arbitragem, cara, é muito trabalho, né? E as pessoas que estão participando, às vezes, né, não entendem, né, o quanto de trabalho que acontece até os atletas pisarem Sim. dentro de quadra. Então, eu trabalhei na confederação por 2 anos. É, já estava vendo ali no segundo ano, né, a Confederação Brasileira é um ambiente muito político, né, para você subir ali dentro, né, tem questões das federações, né, um pouquinho do que não funciona é isso. As federações elegem o presidente da Confederação Brasileira, né? Então, eu senti ali que estava chegando num limite para mim ali de aprendizado, de que eu poderia fazer. E já estava na época né, das Olimpíadas de 2016. Esse era um sonho que eu tinha, era trabalhar nas Olimpíadas. E quando apareceu, né, as vagas começaram a aparecer, eu me inscrevi e fui selecionado pela lenda do basquete, Paulinho Vilas Boas. O Paulinho era o líder de competição, ele que gerenciou, tocou o basquete, né? Ele me contratou, cara, não conhecia ele pessoalmente, assim, só do basquete, me contratou e me abraçou, assim, cara, me ensinou muita coisa, me fez ser o braço direito dele na Olimpíada Rio 2016. Experiência sensacional, que é difícil até dar tempo. A gente poderia fazer uma live inteira só falar de Rio 2016, tudo que a gente viu lá. O outro que estava com a gente era o Mansuri, também já estava. Ele já estava trabalhando pela FIBA e Verdade. esteve lá com a gente. E depois da Rio 2016, cara, eu trabalhei um pouco com eventos, fiz evento 3 contra 3 na Rede Globo, foi em parceria com uma agência aqui do Rio, a gente fez o Gigantes do 3 contra 3, foi até hoje o maior evento de basquete 3 contra 3 de audiência no mundo. Mais de 30 milhões de pessoas assistiram o evento, né, que a gente trouxe a seleção da Sérvia, melhor do mundo, os Estados Unidos, equipes do Brasil. Foi um evento muito legal. Estou trabalhando com eventos menores aqui no Rio de Janeiro e tenho minha escola de basquete. A gente tem escolas de basquete aqui. Hoje em dia, o meu foco maior é nas escolas de basquete. Que é iniciação a basquete. A gente é licenciado NBA Basketball School, né? Então nós temos 4 unidades aqui no Rio de Janeiro. Já íamos crescer para uma quinta agora no meio do ano, e agora está paralisado, mas vamos crescer para uma quinta e crescer para 6 ou 7 já no ano que vem. Esse é o nosso planejamento. É uma forma de empreender dentro do esporte que eu acredito muito. Aqui no Brasil, a iniciação esportiva é basicamente, né, na sua vasta maioria, feita em escolas de esportes, né? Então, assim, é uma forma de retribuir com o basquete, né? A gente tem mais crianças participando, mais jovens entrando para jogar basquete, né? E, lógico, nem todos ali vão virar atletas, mas vão ser fãs, torcedores, consumidores, vão gostar de basquete o resto da vida, vão desenvolver amizades ali dentro, é, vão desenvolver coordenação motora, vão desenvolver valores. Cara, a gente sabe tudo de bom que o esporte traz, né? Então é uma forma de empreender, uma forma de poder crescer, uma forma de levar a vida e contribuir com o basquete ao mesmo tempo. Então eu acredito muito nisso e a gente quer crescer cada vez mais. Que legal, Fernando. Legal escutar isso, porque é o que você falou, os atletas que vão terminando a carreira tinha que procurar tentar ficar no meio. Alguns não tem muito a pegada de querer ser técnico, né, dentro da quadra, continuar na prática ali, né, Que era o trabalhando meu dentro da caso. quadra. Eu já sabia que eu não tinha esse perfil de ser técnico, Ah, né? é? Mas tem outras formas de se trabalhar Sim, dentro do basquete. sim, eu acredito que, pô, a maior dificuldade realmente é essa aqui no Brasil, por não ter muito estudo relacionado à modalidade, né? O estudar e praticar para quando terminar a carreira como atleta continuar com alguma formação. Acho que o Uhum. mais bacana é isso, né? Os atletas que estão no fim de carreira aí tentar se engajar e procurar estudar, achar meios de estudos aí nessas outras partes de gestão, da parte Brunão, administrativa. Tá- foi muito da que a gente conversou ontem na live lá com o Vitor, né? É mostrar, cara, para os atletas a variedade de opções que você tem. E você tem que estar pensando nisso, né? E se preparando para esse momento, porque vai chegar o dia, né, que você vai parar de jogar basquete. Ninguém joga para sempre, Sim, né? Então, se você quer continuar dentro do esporte, tem opções, né?
Você tem que se preparar para isso, tem que estudar, né? A gente fala assim, cara, hoje mais do que nunca dá para você estudar e jogar, né? Se formar, tem EAD, né? Todas essas Sim, formas de você continuar estudando. Inglês, a gente falou ontem, né? Importantíssimo, cara, importantíssimo, tem que estar estudando inglês, né? O esporte internacionalmente se fala inglês, sim, né? Então, acho que é importante os atletas estarem, lógico, focados no seu basquete, no treinamento, lógico. mas também pensar no depois e se preparando, porque vai chegar o É, dia, né? e o depois mais próximo, não que é mais fácil, né? Como você disse, tem que estudar, tem que buscar informação, buscar estudo, mas é o caminho mais próximo, né? Não mais fácil, mas mais próximo, porque você está ali vivenciando, né? Exatamente. Você já tem uma experiência dentro do meio, você sabe como funciona muita coisa. Você muitas vezes tem, né, você sai de quadra respeitado pela sua história dentro de quadra, você tem muitos relacionamentos. Então, se você quer estar nessa área, é uma área legal, uma área que você já tem conhecimento, já Sim, tem um network, né, natural, já tem as amizades. Então, mas lógico, só isso não basta, né? Você tem que estar preparado, tem que se preparar, tem que mostrar sim. esforço do mesmo jeito, né? Quantos de nós aí que jogamos vão poder nos aposentar e não precisar trabalhar mais, né? São raríssimos, né? Poucos, com São certeza. raríssimos. Então a gente tem que estar pensando depois porque ele vem. Ele vem. Não, é bem isso. Casca, se cortar aqui, a gente volta, tá? Mais uns 10 minutinhos aí da gente fazer, 10, 15 minutinhos aí pra gente encerrar. Se cortar, porque tá quase dando Tranquilo. 1 hora aqui a live. Cara, eu anotei aqui, a gente deixa um pouco. Esse momento não é fácil, não, para jogador falar o quinteto aí de jogadores brasileiros e jogadores estrangeiros, porque vai deixar algum amigo de fora aí, daí vai ficar. Pode Pois é, ser que né, alguém cara? fique sentido, mas é legal, cara, a gente falar, porque a gente tem que lembrar, independente da amizade ou não, lembrar de caras que foram importantíssimos no cenário nacional, né? Tanto os brasileiros como os estrangeiros que passaram por aqui. Então, cara, Uhum. monta aí um quinteto de brasileiro primeiro aí que você jogou junto, não que jogou Eu contra, joguei mas que junto, né, você cara? que jogou junto. Então, É manda bala. difícil, né? É difícil, né? Tem muitos grandes jogadores aí, caras que a gente gosta, né? Amigos. Cara, eu pensando aqui, um cara que assim, cara, que eu acho que, né, foi um ícone também do basquete brasileiro que eu tive a oportunidade de jogar junto é o Mauri. Mauri, né, cara, eu joguei com ele em Goiânia. Um cara sensacional, um cara talento, treinamento, dedicação, qualidade, cara, né? Jogou nossa seleção brasileira, grandes conquistas. Acho que é um cara que tá nesse grupo aí. Cara, não posso deixar de falar do Marcelinho Machado, né? Marcelinho, a lenda do basquete brasileiro, né? O maior estrela aí da história do basquete do Flamengo. Um cara que só né? Quem não colocaria o Marcelinho no time, né? Cara, eu vou botar o Duda também. O Duda é um cara que eu joguei em Londrina e no Flamengo, um cara dentro e fora de quadra, como eu falei, um cara sensacional, contribui muito para a equipe, com energia, com qualidade, né? Intensidade, acho que um dos caras que merece estar nesse grupo aí. Outro cara também, outro que passou por Londrina, eu vou falar do Jefferson. Cara, um jogador excepcional, né? Teve passagem por Londrina, também no Flamengo muito bem, tá aí até hoje arrebentando, jogou a seleção brasileira há muitos anos. Quando ele estava no Flamengo, ele foi um dos grandes responsáveis também pelo nosso sucesso, matando muita bola. É um cara de 2 metros e, sei lá, 7, 8, matando bola, né? De muita qualidade. Fecho aí com o Baby, cara. Baby, cara, né? Jogou na NBA, jogou comigo no Flamengo, um monstro. Eu fiz uma live com ele no outro dia, ele contando a história dele. O cara é um monstro, dedicação extrema, um cara muito forte, um cara muito batalhador, um cara que sabe jogar, né? Acho que não posso deixar de fora, não. Pô, legal. Ó, 15 segundinhos. Então nós vamos. Eu vou encerrar aqui, Casca, e vou voltar. Tem 15 Beleza, segundos aqui para voltar. Volta aí, show de galera. bola. Vou falar igual o João Kleber aqui. Para, que tem mais surpresa aí.